Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Introdução ao Saneamento. Nela, abordaremos conceitos, atividades que englobam o saneamento, um breve histórico acerca do saneamento ao longo do tempo e, por fim, dados estatísticos relevantes ao saneamento. O saneamento sofreu uma grande evolução ao longo do tempo. Isso ocorreu devido ao homem perceber que a água contaminada, os dejetos humanos e também o lixo, ou seja, os resíduos sólidos, provocavam diversas patologias na população. A partir disso, o conceito de saneamento foi elaborado. A palavra sanear deriva do termo latim sano. Em tradução livre, significa tornar saudável, tornar habitável. Note que esse termo está intimamente ligado com a palavra higiene. Em termos mais técnicos, a palavra saneamento ela aborda um conjunto de medidas que visam preservar a vida da população, o meio ambiente e prevenir as doenças, melhorando assim a qualidade de vida. O saneamento engloba uma série de medidas que estão vinculadas ao conceito descrito anteriormente. Basicamente, o saneamento ele é composto por 4 vertentes, sendo elas água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem pluvial. Cada uma destas áreas do saneamento é composta por diversas sub-áreas em que as medidas visam a preservação da população, a preservação do meio ambiente e a melhoria das condições de vida. O saneamento atua no fornecimento de água para as populações, ou seja, a água potável com qualidade adequada para o consumo humano. Ele atua também na drenagem pluvial, através de medidas estruturais e não estruturais que visam reduzir os prejuízos provocados pelas precipitações para as populações. Os engenheiros sanitaristas são os responsáveis pelo saneamento. Além do que já foi descrito, eles são responsáveis por localizar e combater insetos e vetores responsáveis por provocar doenças na população. As medidas que são adotadas no saneamento, elas visam, na maioria das vezes, solucionar os problemas que foram provocados pelas próprias ações do homem. Ou seja, o homem ele utilizou a água, contaminou essa água e essa água precisa ser devolvida ao meio ambiente. Este é um exemplo de uma medida que deve ser adotada no tratamento dessa água residuária para ser devolvida ao meio ambiente. Outro exemplo é o manejo e o tratamento dos resíduos sólidos produzidos pelo homem, ou seja, o lixo. Esse lixo pode ser coletado e levado para um processo de reciclagem. O saneamento trabalha com medidas adotadas baseando-se na medicina preventiva, ou seja, ele utiliza medidas que são aplicadas no meio para reduzir ou diminuir a propagação de doenças que são vinculadas à falta de infraestrutura urbana, devido à água contaminada, dejetos que são alocados em locais inespecíficos, o lixo e também através da drenagem pluvial. Todas as medidas que são adotadas pelo saneamento, elas promovem o que chamamos de saúde pública preventiva, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Quando determinada localidade apresenta ou possui os serviços básicos que são oferecidos pelo saneamento, este local apresenta uma melhor qualidade de vida para a população. Portanto, os custos com a saúde nessa localidade eles serão reduzidos. Vários estudos apontam que o local que possui um saneamento adequado, ele possui um índice de mortandade infantil bem reduzido, devido à qualidade de vida que é atribuída aos serviços do saneamento básico. Para se ter uma noção da importância do saneamento, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela utiliza as medidas que são abordadas pelo saneamento para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano do local, ou seja, o IDH. Nota-se que em países de primeiro mundo, como por exemplo a Dinamarca e o Japão, o Índice de Desenvolvimento Humano ele é elevado. Nestes locais, o saneamento ele é aplicado de forma abrangente, ou seja, quase toda a população tem acesso aos serviços básicos. Portanto, a qualidade de vida nestes locais ela é maior do que em outros países. Cabe ressaltar que as medidas que são adotadas pelo engenheiro sanitarista e estão inseridas dentro do saneamento, elas visam prevenir a propagação de doenças, ou seja,
a população ela terá uma melhor qualidade de vida porque ela está adoecendo menos. Então, esses serviços buscam trazer uma melhor qualidade de vida para o local e também aumentar a expectativa de vida da população. Mas então, por que o saneamento básico ele tornou-se uma questão de saúde pública mundial? Essa pergunta ela é um pouco complexa, mas a partir de tudo aquilo que foi dito anteriormente, vocês conseguem formular uma resposta adequada para respondê-la. Neste gráfico, temos uma projeção da previsão populacional do ano 8000 a.C. até 2100 d.C. Nota-se que a população mundial, em meados de 2050, já terá atingido mais de 10 bilhões de habitantes. Ou seja, aumentará o consumo de alimentos, de vestuário, de equipamentos tecnológicos e, com isso, também o consumo por água, o esgotamento sanitário. As cidades precisarão ter uma melhor infraestrutura para conseguir atender toda essa população. Portanto, o saneamento ele é sim uma questão de saúde pública. Neste gráfico, temos a evolução do saneamento mundial entre 1990 e 2002. Nota-se que as áreas verdes apresentam 95% ou mais de serviços de saneamento instalados. Nota-se na América do Norte e na Europa. Já a área em amarelo apresenta o andamento dos serviços básicos de saneamento. Nota-se aqui no México e em alguns países da América do Sul, na África e também na Ásia. Já o vermelho representa países ou localidades onde não ocorreu andamento nos serviços de saneamento neste período. Vários países da América do Sul, da África e a Rússia não apresentaram andamento nos serviços de saneamento neste período. O Brasil encontra-se nesta faixa vermelha, o que mostra que não houve andamento no serviço de saneamento básico nesse período aqui no país. Para entender um pouco melhor a evolução do saneamento ao longo do tempo, vamos trabalhar agora um breve histórico acerca da sua evolução. Vamos analisar a evolução do saneamento da Idade Antiga até a Idade atual, chamada de contemporânea. Vamos iniciar falando da Idade Antiga até o século V d.C. Neste período foram formuladas técnicas importantes de irrigação, construção de diques e canalizações, tanto superficiais quanto subterrâneas. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já tinha uma preocupação nesta época em relação às doenças que estavam acontecendo na população devido às condições do meio que essa população estava vivendo. Então, Hipócrates fez um estudo e elaborou um documento nomeado Ares, Águas e Lugares, que informava aos médicos a relação entre o surgimento de doenças e as condições do meio em que a população estava vivendo. Na Grécia Antiga, nesse período, a população já tinha consciência que as doenças estavam ocorrendo devido às condições em que elas viviam. Portanto, essas pessoas elas começaram a tomar medidas para prevenir a propagação das doenças devido aos dejetos humanos. Ou elas pegavam os dejetos e enterravam longe das suas residências, ou elas utilizavam um tipo de tanque para depositar esses dejetos e depois realizar o manejo correto. A cidade de Roma possuía encanamentos que abasteciam fontes que eram utilizadas pelas pessoas mais ricas do local. Após a utilização da água por essas pessoas, essas águas abasteciam fontes públicas onde toda a população tinha acesso. Portanto, as doenças elas se propagavam das pessoas mais ricas para as mais pobres, devido à utilização desta água contaminada. A cidade de Roma possuía também banheiros públicos coletivos, ou seja, todas as pessoas utilizavam esses banheiros que ficavam locados em praças e parques presentes na cidade. Portanto, as doenças de veiculação hídrica nessa época começaram a ganhar proporções enormes. Todas as pessoas que utilizavam desses locais estavam suscetíveis a contraírem doenças de veiculação hídrica. Agora, entrando na Idade Média, do período do século V ao século XV d.C., notou-se que a água era um elemento vital para o desenvolvimento econômico do local. Foi aí que surgiram as primeiras rodas d'água que faziam uso da força hidráulica para desenvolver tarefas para o homem. Por volta de 1425, surgiu o primeiro texto com ensinamento sobre hidráulica, gestão de águas e saneamento. Esse texto abordava aspectos de suma importância para a utilização da força hidráulica no emprego de atividades humanas. Em meados de 1425, ocorreu uma grande pandemia de cólera, lepra e tifo.
em que a metade da população da Europa foi infectada e 1/3 da população da Índia morreu devido a essas doenças. Nesta época, as pessoas ainda não tinham um conhecimento tão grande do saneamento e da sua importância na prevenção e no combate de doenças. Já na Idade Moderna, de 1453 a 1789, surgiram conceitos mais elaborados, principalmente da hidrologia, em que o conceito de ciclo hidrológico foi formulado. Também foram desenvolvidas metodologias para se quantificar a velocidade e a vazão dos cursos de água. Só um paralelo com a história do nosso país, somente 212 anos depois que o Brasil conseguiu entender a importância do ciclo das águas, principalmente para a geração de energia elétrica. Foi quando ocorreu aquele apagão nacional no ano de 2001. Na Idade Contemporânea, que inicia-se em 1790 e vem até os dias atuais, ocorreu uma grande evolução no conceito de saneamento. Várias medidas foram elaboradas, desenvolvidas e melhoradas visando aplicar os conhecimentos do saneamento. Um dos principais fatos históricos responsáveis pela evolução do saneamento foi a Revolução Termodinâmica. Ela ocorreu em 1764 com a invenção da máquina a vapor. A França foi um dos principais países a nível mundial a elaborar medidas voltadas para o saneamento. Uma dessas medidas era a aplicação de multas ou até a prisão de pessoas que jogassem dejetos e contaminassem a água dos rios, lagos e cursos de água. Somente em meados do século XIX que foram iniciadas as implantações de medidas de saneamento em todo o mundo. Os estudos de Edvig Chaldvik trouxeram em pauta a relação entre o saneamento e saúde pública novamente. Esses estudos marcaram o início do que se chama de medicina preventiva. Mas como está a situação atual do planeta em relação ao saneamento? Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, ou seja, elas utilizam a água diretamente da fonte sem nenhum tipo de tratamento. Estudos apontam que até a metade desse século, mais de 2 bilhões de pessoas não terão acesso à água potável. É um número alarmante que mostra a importância da gestão correta dos recursos hídricos. Diariamente, mais de 6 mil crianças em todo o mundo perdem as suas vidas devido a doenças voltadas à falta de saneamento e principalmente pela falta de acesso à água potável. Cerca de 80% de todas as doenças que atingem a população ainda estão relacionadas à falta de água potável nos locais. Ou seja, as pessoas utilizam a água contaminada e acabam adquirindo determinada doença pela falta de água potável. Agora vamos falar brevemente sobre o histórico do saneamento aqui no país. No século XVIII, o abastecimento de água ele era feito através de fontes públicas que eram locadas em praças e parques. Ou seja, a população tinha acesso à água não potável nestes locais. Os gestores das vilas e municípios, nesta época, eram os responsáveis pela captação e pela distribuição da água nestas fontes. E em relação à remoção dos dejetos, tanto humanos quanto os lixos, eram realizados por cada família. Ou seja, cada família residente do local era responsável por coletar e disponibilizar esse dejeto em um local específico. Na Primeira República, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira do país e a quinta do mundo a utilizar a coleta de esgoto. Já mais atualmente, a partir da década de 1950, começaram a surgir preocupações relacionadas ao meio ambiente devido à falta de infraestrutura de saneamento. Algumas dessas preocupações estavam relacionadas ao crescimento populacional nos centros urbanos, ao processo de industrialização, à degradação dos corpos hídricos, dentre outras. Já na década de 1970, o governo começou a investir no saneamento básico e criou o Plano Nacional de Saneamento Básico, conhecido como Planasa. Falaremos com mais detalhes sobre a evolução do saneamento básico no país durante esse semestre. Agora vamos trabalhar alguns dados estatísticos relacionados ao saneamento básico aqui no país. Esse primeiro gráfico ilustra a quantidade de domicílios que são atendidos pela rede de esgotamento sanitário nos anos de 2008 e 2009. Nota-se que no ano de 2008, a região que apresentava maior quantidade de domicílios ligados à rede de esgotamento sanitário era a Sudeste, com 85,1%, e a menor era o Norte, com apenas 15%. Já no ano de 2009, o Sudeste continuou mantendo 85,6% de domicílios atendidos com rede de esgotamento sanitário e o Norte caiu para 13,5%.
Aqui na nossa região, que é o Centro-Oeste, em 2008, 39,7% da população tinha rede de esgotamento sanitário e em 2009 esse número caiu para 39,2%. Nota-se nesses dados que a falta de redes de esgotamento sanitário ligadas aos domicílios ela é grande. Portanto, há necessidade de se investir melhor nas redes de esgotamento sanitário e também no seu tratamento. Temos agora alguns dados relacionados ao sistema de abastecimento de água. Cerca de 11 milhões de brasileiros não possuem acesso à rede de água tratada. Do total de municípios do país, apenas 45% consideram satisfatórios o abastecimento de água potável. Essa é uma porcentagem bem baixa, visto que a água potável ela é um dos fatores principais para garantir a qualidade de vida da população. Para que os serviços de abastecimento de água e esgoto sejam fornecidos para toda a população, o governo ele deveria investir cerca de 304 bilhões até o ano de 2033, para que a universalização desses serviços seja presente para toda a população. Aqui temos dados relacionados ao desperdício de água tratada, ou seja, aquela água que já sofreu um processo e está apta para ser consumida pela população. Cerca de 37% de toda a água tratada no país é desperdiçada. Essa é uma porcentagem muito exagerada, visto que os gastos com o tratamento e a distribuição são elevados. Portanto, há necessidade de se criar medidas para que ocorra a redução do desperdício da água tratada no país. Nota-se aqui nesse gráfico o desperdício por região. A região norte, ela desperdiça 50% de toda a água tratada pelas estações de tratamento. As regiões que apresentam menor desperdício de água são a Centro-Oeste e a Sudeste, com aproximadamente 33,4%. Ainda é uma porcentagem alta, porém, em comparação à região norte, há quase 20% de porcentagem de desperdício de água. A partir desses dados, é possível notar que a região norte, que é aquela que apresenta a maior quantidade de água disponível superficialmente no país, apresenta o maior desperdício. Nesse gráfico temos a ilustração do acesso à água tratada por região nas décadas de 1980, 90 e 2000. Note que na década de 1980, 52% do país possuía acesso à água tratada. Já em 1991, esse número subiu para 68%. E em 2000, esse número estava em 76%. Em relação à coleta de lixo, no ano de 1991, cerca de 60% do país possuía a coleta do lixo. Já em 2000, esse número subiu para 76%. E para finalizar, o acesso à rede de esgoto, na década de 1980, apenas 25% de todo o país possuía esse acesso. Já em 1991, esse número subiu para 32%. E em 2000, esse número estava em 44%. Esses dados mostram que os investimentos relacionados aos sistemas de abastecimento de água são bem superiores àqueles relacionados aos sistemas de esgoto. Em relação à introdução ao saneamento, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!